Você já se sentiu sozinha? Depois que eu fui mãe, né? Eu experienciei dos sentimentos de maior solidão na minha vida. E é difícil descrever, sabe? Mas eu me recordo ainda hoje. Essa solidão, esse vazio, ele traz uma dor profunda. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre olhei para os meus sentimentos, né? E aí eu me lembro que eu sentia aquela dor, sabe? Eu nunca tive muitas amizades, mas as poucas amizades que eu tinha não continuaram depois da maternidade. Porque os mundos ficaram muito distantes, né? E aí cada um foi seguindo o seu caminho. E o meu relacionamento com a minha família piorou, por incrível que pareça. Tipo, não era o que eu planejava, né? A gente imagina que vai ter filho, e enfim, cada um tem uma realidade diferente. Eu tô contando um pouco do meu testemunho e no final eu vou explicar o porquê eu tô falando tudo isso. Mas assim, o meu relacionamento com a minha família piorou depois da maternidade, porque eu sempre pensei muito diferente. Então eu acabei indo por um caminho diferente e isso começou a dar conflitos na minha família. E eu tive problemas, né, com o meu pai, com a minha mãe. Nós brigamos, eu fiquei um bom tempo sem falar com os meus pais. Então, assim, tudo isso aconteceu depois que eu fui mãe. E chegou um momento que eu me sentia muito sozinha. Então, assim, eu só tinha ali o meu marido e os meus filhos. E quase ninguém assim para conversar, quase ninguém para dividir coisas. E escuta até o final para vocês entenderem assim o porquê que eu tô falando isso. Mas chegou um determinado momento que as coisas foram ainda piorando, já estavam difíceis e por incrível que a gente pense, não vai piorar, sim, vai piorar. Então, nós temos histórico de depressão na nossa família, então eu acredito que com certeza a gente acaba trazendo, né, muito disso. Então, eu tenho uma tendência, sim, né, à depressão. E chegou um momento que eu e meu marido nós tivemos problemas financeiros, né? Passamos por uma crise financeira e chegou um momento que o nosso relacionamento começou a desabar. Porque assim, nós tínhamos problemas, a gente sempre ia resolvendo à medida que os problemas surgiam. Só que num determinado momento no nosso relacionamento, foi quando meu marido ele virou para mim e eu percebi que ele realmente queria se separar. Aquilo começou a me preocupar, né? E depois eu percebi que realmente ele começou a mudar comigo. E aí eu falei, aquilo me desestruturou muito mais, porque eu falei, nossa, como assim? Ele vai querer separar, né? E a única coisa que eu acreditava que eu tinha ali era a minha família. Então eu pensava, pelo menos eu tenho meus filhos e o meu marido. E eu sempre lutei ali pela nossa família. Eu sempre, mesmo com todos os problemas que nós tínhamos, eu tentava lutar. Eu acreditava que a gente poderia vencer. Então, em um determinado momento, era como se eu já não tivesse mais nada. Então, eu não tinha amigos, não tinha família, o meu relacionamento estava acabando, meu casamento estava acabando, e como que eu seria uma boa mãe ali naquele momento? Então, eu não tinha estruturas para ser uma boa mãe ali naquele momento. Eu não conseguia ter forças, nem físicas, nem emocionais, e nenhum sentido para poder dar o mínimo ali para os meus filhos. E aquilo me torturava ainda mais, porque eu pensava assim, meu Deus, eu queria tanto, pelo menos, ser uma boa mãe. Eu sempre prezei muito pelo relacionamento com os meus filhos. Eu confesso que eu nunca fui muito boa de relacionamentos. E como é desafiador o relacionamento entre seres humanos, porque veja, para a gente ter uma amizade exige de nós, para você ter bons amigos, para você ter um bom casamento, para você ter filhos, ter um bom relacionamento com os filhos, para você ter um bom relacionamento com seus pais, com a sua família, tudo isso exige de nós.
E relacionamentos exigem que ambas as partes sejam recíprocas, né? Porque a gente não pode só dar e não receber. Então, veja, e eu confesso que, para mim, eu sempre tive muita dificuldade em relacionamentos, porque eu acredito que Deus, ele coloca uma essência boa dentro de todos nós. E eu sempre reconheci a minha essência boa. Eu sempre consegui enxergar em mim uma essência do bem dentro de mim. Mas muitas vezes eu não conseguia colocar essa essência para fora. Então, às vezes eu queria ajudar alguém e eu acabava sendo tóxica com essa pessoa. Às vezes eu queria falar uma coisa para fazer bem para a pessoa e eu acabava destruindo o relacionamento, porque aquilo que eu falava feria a outra pessoa. Então, eu percebia que eu falava: "Nossa, alguma coisa tá errado, porque eu quero uma coisa, mas as minhas ações estão contradizendo aquilo que eu quero". Porque em vez de eu querer o bem das pessoas, eu estou afastando as pessoas de mim. E realmente eu estava sendo ali uma às vezes eu queria falar algo de bom e eu acabava percebendo que aquilo estava sendo mal para aquela pessoa. Aquilo que eu falei, que eu acreditava que seria bom, isso em todos os meus relacionamentos, então amigos, família, até com meu marido, né. E às vezes até com os nossos filhos, a gente acha que está fazendo ali o bem e você está fazendo mal, né, para aquela pessoa. E como eu fui uma pessoa que eu sempre me permiti olhar para as minhas fragilidades, chegou um determinado momento que aquilo começou a aumentar. A proporção daquela dor ela foi aumentando de uma forma que eu já não tinha mais condições. Eu não tinha mais condições. Então, chegou um momento que aquele vazio ele foi aumentando, aquela dor foi aumentando. E eu achava que eu daria conta, eu não dava conta. Eu não dava conta, eu não tinha mais forças. Até que quando eu estava grávida do meu terceiro filho, o Benjamin, eu estava um dia andando na rua e eu não tinha mais vontade de voltar para casa. Eu não tinha mais vontade de viver. Eu pensava, eu vou voltar para casa para quê? Para que eu vou continuar isso? Eu não via mais sentido na vida. E por um momento, eu pensei em tirar minha própria vida. Eu andava na rua e uma voz falava assim: entra na frente dos carros, Luciana. Vamos terminar com esse sofrimento. Para que continuar vivendo? E nesse dia, eram como se duas vozes ficavam na minha cabeça. E assim, diante de todo aquele vazio que eu estava sentindo e aquela tristeza profunda, né? Eu senti a presença de Deus ali naquele dia. Naquele dia eu tive uma experiência com Deus. Então, naquele dia eu tive uma experiência com Deus que eu nunca tinha sentido na minha vida. Porque quando eu me vi numa situação que nada mais fazia sentido, era como se ninguém mais se importasse comigo. E eu pensava, ninguém se importa. Se eu partir daqui, eu não vou fazer falta para ninguém. Mas naquele dia, Deus, ele se mostrou para mim.
E ele falou: filha, eu me importo com você. Aquele dia eu me senti amada por um momento. Eu me permiti escutar aquela voz que começou a falar no meu coração, que começou a me resgatar. E foi através daquela presença que eu senti de Deus. Quando realmente eu me conectei com aquela presença, por um momento era como se todo aquele vazio que eu estava sentindo, ele fosse embora. Por um momento eu me senti plenamente preenchida. E eu comecei a sentir Deus falando comigo. Então, o que eu tô falando aqui é uma experiência que eu passei e que talvez outras pessoas também já tenham passado dentro, cada um na sua individualidade. E eu tô falando aqui isso pra vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas hoje que estão sofrendo. E da mesma forma que eu tive essa experiência com Deus, eu tenho certeza que você também pode. Então, assim, então hoje, a partir daquele dia, as coisas não melhoraram. Por incrível que pareça, depois daquele dia as coisas não melhoraram, pelo contrário, pioraram, né? Mas Deus foi me lapidando. A partir daquele dia eu entreguei a minha vida para Deus. Eu falei: Deus, eu não tenho mais forças, mas eu sei que o Senhor pode fazer tudo. Eu sei que o Senhor faz o impossível, certo? Então eu me rendo a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti, porque por mim eu, eu não existo, mas através da Tua presença. Eu sei que o Senhor deseja me usar de alguma forma e que a Tua presença possa ser glorificada. Então, a partir daquele dia, Deus, Ele foi me curando. O meu filho, o Benjamin, hoje ele vai fazer 2 anos, ele fez 2 anos. E fazem 2 anos que Deus vem me curando, porque foi na gravidez do Benjamin que eu passei por essa crise tão profunda. Eu achei que eu ia morrer, eu não tinha mais forças. Na época eu tive que tomar remédios, eu tomei remédios psiquiátricos, passei por ajuda profissional, passei com psicólogos, psiquiatra. É importante a gente buscar ajuda, tá, gente? Eu não tô aqui. É, eu acredito que a terapia, se você precisa tomar um remédio de depressão, tome. Mas não esqueça que você tem um Deus que cuida de você. E é nele que nós temos que focar a nossa visão. Tudo isso me ajudou. Mas se eu não tivesse entregado a minha vida para Deus, se eu não tivesse voltado a Ele, eu não estaria aqui hoje, certo? E hoje eu não sinto mais essa dor. Hoje eu não sinto mais essa. Não que eu não sofra, né? A gente sofre, a gente continua com as nossas lutas, mas hoje eu não tenho mais esse vazio que eu tinha. Eu não sinto mais esse vazio. Eu ficava em casa sozinha com os meus filhos, eu sentia muita angústia, muito vazio, muita tristeza. E hoje não. Hoje, para honra e glória de Deus, eu fico com os meus filhos em casa, eu me sinto bem, eu me sinto alegre, eu tenho disposição, sabe? Eu me sinto feliz de estar na presença da minha família. Hoje eu me sinto feliz de ser quem eu sou. Porque hoje eu vejo que eu não preciso do reconhecimento das pessoas. Não tem ninguém me reconhecendo, mas hoje eu tenho o reconhecimento verdadeiro que é de Deus. Quando a gente vai moldando a nossa identidade em Deus, quando a gente vai relembrando quem você é em Deus, você não precisa mais da aprovação do outro. Você entende que você é um ser, você é uma filha, um filho amado, que você é um escolhido de Deus e que você está aqui para cumprir algo que Ele deseja na sua vida. Então, eu trago aqui o meu testemunho porque foi a partir dali, foi a partir dessa terceira gestação que Deus ele foi me curando, que Ele foi me moldando.
Desde o meu primeiro filho, eu já via a presença e o cuidado de Deus na nossa vida, com certeza. Mas foi ali depois da terceira gestação que a minha vida realmente ela começou a ser transformada dentro de mim, sabe? Hoje eu sinto uma paz, hoje eu sinto uma presença espiritual de Deus me acompanhando. Porque hoje eu busco a Ele a todo momento. E claro que os desafios continuam, gente. A vida não se torna mais fácil quando a gente está com Deus. Mas o fardo é mais leve. E isso eu posso dizer com toda certeza.